Duas bombas no São Paulo, Beraldo praticamente vendido, mas para um clube que ninguém imaginava, e o tricolor com negociações avançadas para a venda dos name rights do estádio do Morumbi. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história, ou essas histórias, e fala também sobre Lucas Veríssimo. Corinthians vai comprá-lo por uma quantia estratosférica. Será que vale a pena? Falo também sobre o Flamengo, a informação de que o Nottingham Forest está pressionando o Scarpa a fechar com o rubro-negro. Já o Bahia avançou para fechar com Bruno Rodrigues. Tem atualizações importantes sobre o Santos, Carille e Otero contratados, as últimas do mercado fluminense na final do Mundial de Clubes e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Por falar em live, estaremos ao vivo a partir das 7 da noite para responder as suas perguntas. Esquece de deixar like também, super importante, tá? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de BetBoom. A BetBoom é a casa apropriada para você se dar bem no Mundial de Clubes. Nessa terça-feira, às 3 da tarde, tem o Urawa Reds, time do Japão, contra o Manchester City, time de Guardiola que não vem bem. Cotações mostram todo o favoritismo do Manchester City. A vitória do Urawa paga R$ 15,09 para cada real apostado, o empate paga R$ 7,94 e a vitória do Manchester City pagando R$ 1,17. Não sou bobo nem nada, vou na vitória do City. E você? Gosta de palpitar? Manja de futebol? Então vem se divertir comigo na BetBoom. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro agora mesmo e não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você bem informado. Rodrigo Caetano, que segue no Galo, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e contou que a sua permanência no Atlético para recusa da proposta do Corinthians passou também pelo carinho que ele e a família recebem em Belo Horizonte. Já o Curitiba autorizou o staff de Kusevich, zagueiro chileno que pertencia ao Palmeiras de hoje é do Curitiba, a negociar com o Vasco. O Coxa já aceitou a proposta feita pelo Vasco. Vale a lembrança de que o Curitiba pagou 6 milhões de reais ao Palmeiras para contratá-lo. Para completar o giro de notícias, o Atlético Paranaense oficializou proposta a Domenech Torrent, técnico espanhol que já foi auxiliar de Guardiola e comandante do Flamengo, vai responder nos próximos dias se aceita comandar o Furacão em 2024. Bora falar sobre o Fluminense, primeiro finalista do Mundial de Clubes. Na tarde dessa segunda-feira, vitória por 2-0 contra o bom time do Al Ahly do Egito, primeiro tempo equilibrado. No segundo tempo, o Fluminense volta melhor e chega ao gol de abertura do placar com cobrança de pênalti de John Arias. O time egípcio vai com tudo para cima, dá espaços e no finalzinho o John Kennedy, que havia entrado pouco antes, marca o segundo gol da partida. O André foi eleito o craque do jogo. Eu gostei demais do Martinelli, não só pela assistência para o segundo gol, mas também por todo o desempenho durante a partida inteira. O Fluminense jogou bem e vai para a decisão. Agora aguarda o vencedor do confronto entre o Urawa Reds e o Manchester City. Tudo indica que teremos Fernando Diniz e Guardiola se enfrentando na próxima sexta-feira às 15 horas. Só para completar, vale a lembrança, os últimos dois times brasileiros campeões mundiais tiveram o Al Ahly como adversário nas semifinais, casos de Corinthians e Internacional. Será que esse é um retrospecto positivo? Se acredita nesse tipo de coisa, use espaço para comentários para dizer se você bota fé no título mundial do Flu. Quero falar agora sobre o Nottingham Forest, que estaria aconselhando o Gustavo Scarpa a jogar no Flamengo. Informação do portal M-Rio dá conta de que o presidente do Forest sugeriu ao staff do Scarpa que aceite a proposta feita pelo Flamengo. Só para vocês entenderem o contexto. Hoje o Scarpa tem algumas propostas do Atlético Mineiro, do Internacional e também do Rubro Negro. O Vasco ainda não se decidiu se faz ou não proposta pelo jogador. O Pedrinho, novo presidente do clube, gosta da ideia. O pessoal da 777 ainda não está completamente convencido de que o Scarpa seria um bom acréscimo. Pois bem, voltando à história do Scarpa no Flamengo. Nicolas Randall teria sugerido, esse é o presidente no Nottingham Forest, teria sugerido para os representantes do Scarpa que o melhor negócio a ser feito é com o Flamengo. O Fla já teria aceitado pagar algo entre 3,5 e 4 milhões de euros para a aquisição do atleta em definitivo e o Scarpa
pode dessa maneira se tornar reforço a partir de 1º de janeiro. Scarpa, que acumula 11 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência no empréstimo ao Olympiacos. Ele até atuou como titular na estreia de Carlos Carvalhal, técnico português recém-contratado pelo Olympiacos, mas ele sai aos 63 minutos de jogo e logo depois dele ir embora, o time dele, o Olympiacos, consegue os gols da vitória em partida do campeonato grego. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade a respeito de Scarpa, atualizo vocês. Bora falar sobre o Santos com duas novidades. A primeira delas, Fábio Carille está contratado pelo Peixe. Santos conseguiu chegar a um acordo com o Nagasaki Vevaren, time da segunda divisão do futebol japonês, e vai fazer a quitação da multa de $1,5 milhão, ou mais ou menos 7.400.000 reais, pagamento parcelado. Segundo a passagem de Fábio Carille, ele que havia sido demitido em fevereiro de 2022. Havia durado pouco mais de 6 meses no cargo, um Santos completamente bagunçado. A partir de agora o Santos começa a montagem do seu elenco e o primeiro reforço já fechado é de Otero, venezuelano que bate muito bem na bola, mas que contribui pouco com o jogo em si. Não sei até que ponto a contratação do Otero é um bom acréscimo. Outras novidades importantes, Tomás Rincon, volante venezuelano, que ganha 400 mil por mês, aceitou reduzir seus salários para permanecer no Peixe, mesmo jogando a segunda divisão. E esses casos, ou esse caso de redução do salário, pode ser repetido com Pituca e Jean Lucas. Parece que a galera está querendo ficar no Peixe para devolver o Santos à primeira divisão no futebol nacional. Bora falar agora sobre Marcelinho Carioca, que passou por um grande sufoco. Ele foi sequestrado ao lado de uma amiga depois de um show na Neoquímica Arena. Ele foi ao show do Thiaguinho, show chamado de Tardezinha, e seu carro, uma Mercedes, foi achada às 11h30 da noite em Itacoaquecetuba. Depois de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu chegar a um cativeiro onde estavam o Marcelinho e essa moça. Detalhe importante, antes da divulgação, do resgate do Marcelinho, foi divulgado um vídeo em que o Marcelinho, com o olho esquerdo roxo, admite ter saído com uma moça que ele dizia não saber que era casada e que o marido dessa moça o sequestrou. A câmera também mostra a moça confirmando a versão do Marcelinho. Importante dizer que, enquanto eu gravo aqui, o marido dessa moça foi até a delegacia para prestar esclarecimentos e diz não ter absolutamente nada a ver com essa história. É importante registrar também que o Marcelinho, por meio das pessoas que o cercam, repassou 90 mil reais para os sequestradores. Enfim, esse caso está sendo apurado e assim que a gente tiver mais atualizações, trazemos outras notícias, tá? Quero contar agora sobre o Bahia, que avançou para a contratação de Bruno Rodrigues, o atacante do Cruzeiro, que quase foi parar no Fluminense, que tinha proposta alta do Internacional. Nesse momento tem negociações encaminhadas com o Bahia. O Grupo City está disposto a pagar 5 milhões de euros pela aquisição de 100% dos direitos econômicos. O Cruzeiro fica com 33% desse valor, outros 33% para o Tombense, mais 33% para o Santa Cruz de Natal. Importante contar que o Bruno Rodrigues vai ter direito a um salário próximo a 700 mil reais por mês. Já havia contado para vocês já há algum tempo que o Bruno Rodrigues, ou melhor, que o Bahia iria investir alto na contratação de atletas para montar um grande time. Só para quem não lembrou do Bruno Rodrigues, atacante que vestia a camisa 9 do Cruzeiro e foi o principal protagonista do sistema ofensivo da Raposa, participação em 20 gols, 13 gols marcados e outras 7 assistências. Bahia que conseguiu de forma dramática se manter na primeira divisão e segue com Rogério Ceni e companhia. Hora de falar sobre o Corinthians com uma compra polêmica. Timão acertou nas últimas horas a aquisição em definitivo do zagueiro Lucas Veríssimo. Custo da operação 8 milhões de euros, ou 43 milhões de reais. Esse pagamento vai ser feito em 3 parcelas, sempre no final de cada ano. Primeira parcela em dezembro de 24, a segunda em dezembro de 25, a terceira em dezembro de 26. Primeira parcela mais barata de 2 milhões de euros, a segunda de 3 milhões de euros e a terceira de 3 milhões de euros, totalizando esses 8 milhões de euros. Por que eu considero esse valor extremamente ruim? Uma operação, na minha opinião, equivocada. Nicola, o Veríssimo joga muito, concordo, mas gastar 8 milhões de euros num zagueiro de 28 anos de idade, que recentemente teve uma lesão ligamentar de joelho e passou uma temporada fora. Posso contar para vocês que a avaliação é de que esse joelho, que passou por uma cirurgia, pode representar problema num futuro não tão distante. Não fosse isso, e esses 8 milhões de euros já seriam caros. Tanto que o Santos, quando vende o Lucas Veríssimo ao Benfica, 2 anos atrás, ou seja, com o Veríssimo 2 anos mais novo, conseguiu 6 milhões e meio de euros na operação. O Veríssimo foi a Portugal,
vinha fazendo uma primeira temporada boa até se machucar, depois não conseguiu mais jogar, depois de se recuperar da contusão, e agora ele vale 1,5 milhão de euros a mais. O que justifica esse aumento no valor para alguém que era reserva por lá? Enfim, o Corinthians avançou nessa tratativa e vai contratar o atleta. É importante contar que o Timão tem direito a 2 milhões de euros da última parcela da venda do João Vitor ao Benfica. Esse pagamento vai ser feito ainda no primeiro semestre de 2024, mas não terá relação aos pagamentos para o Benfica pelo Lucas Veríssimo. Cai nesse primeiro semestre de 24 os 2 milhões de euros e no final do ano o Corinthians paga 2 milhões de euros ao Benfica. A última sobre o Timão, Corinthians encaminhou a venda de Felipe Augusto, centroavante revelado nas categorias de base. Ele vai jogar no Cercle Bruges, time da Bélgica, a operação de 3 milhões de euros. Bora falar agora sobre o São Paulo com duas bombas. A primeira delas, o Tricolor tem negociações avançadas para venda dos naming rights do estádio do Morumbi. O Tricolor tem grandes chances de fazer seu estádio se chamar a partir de agora Morumbis, numa referência ao bis, chocolate super conhecido, da marca Mondelez. Essa informação sobre as tratativas entre o São Paulo e essa empresa foram divulgadas pelo site Gazeta Esportiva e confirmadas por mim junto a uma pessoa do Tricolor. Acordo de 3 temporadas com 25 milhões de reais por ano, ou seja, o São Paulo pode arrecadar 75 milhões de reais com a venda dos naming rights. Nicola, dá para dizer que a partir de agora a obra do estádio vai sair do papel? Antes de gravar o vídeo, também consultei o presidente Júlio Casares. Ele disse que esses 75 milhões não são suficientes para as obras que o Tricolor pretende, de rebaixamento do gramado, de construção de uma outra arquibancada. Esse custo giraria na casa dos 500 milhões de reais. Mas é o primeiro passo para que o São Paulo busque mais parceiros para fazer essa obra que ele tanto quer. Só para fechar, além da aquisição do nome do estádio, do Morumbis, a empresa também vai ter direito a explorar outros setores. A gente deve ter um setor Leônidas da Silva, Diamante Negro, Trident, Oriel, entre outros. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e deixe sua opinião, beleza? Quero fechar o vídeo com outra informação importante do São Paulo. Tricolor tem em mãos uma proposta do PSG por Beraldo. Contei para vocês na manhã dessa segunda-feira que o Beraldo será vendido. A dúvida era se o Leicester ou o Zenit é que levariam essa melhor. Mas o PSG apareceu com uma oferta melhor do que a dos dois concorrentes, 20 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus. A proposta já está nas mãos do São Paulo. Tricolor gostou daquilo que ouviu, era basicamente o que o São Paulo esperava em relação à venda do Beraldo, desses 20 milhões de euros. Ainda há um acréscimo de 5 milhões em relação a metas estipuladas no contrato. A tendência é que o Beraldo viaje na próxima semana para Paris, onde realizará exames médicos para se mudar a partir de janeiro para o clube francês. Importante lembrar também, já havia destacado para vocês, que as tratativas do PSG com o Moscardo seguem quentes e essa venda deve acontecer na virada do ano assim que o Augusto Melo tomar posse. Então o PSG está vindo no Brasil para comprar o Beraldo por 20 milhões de euros e o Moscardo por 22 milhões de euros mais 3 em bônus. Operações de 25 milhões de euros as duas, né? Contando os bônus, 50 milhões de euros por duas promessas do futebol nacional, um zagueiro e um volante. Antes de gravar esse vídeo, ainda consultei uma pessoa do staff do Beraldo e a pessoa disse, vai fechar, já está tudo encaminhado. Fecha aspas. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra a partir das 7, tem live do Nicola. Abraço, tchau!